Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos dessa vez a mais um desafio aqui da Mercúrios, essa tradição que a gente faz de lives, que de em tempos a gente se desafia para poder bater o recorde de fazer as melhores lives que a gente já fez na história aqui do nosso canal, e dessa vez a gente espera que consiga suprir essas expectativas novamente. E na live de hoje, desafio Checkmate, né? A primeira das 5 lives que a gente vai fazer ao longo dessa semana, sempre às 7 da noite. A gente quer dar o contexto para vocês, extremamente importante, para falar sobre ciclos de mercado de uma maneira diferente do que a gente vem falando em várias outras lives aqui no canal, né? Nesse momento, né, no mercado de cripto, a gente está aqui com o Bitcoin valorizando, subindo 70% só esse ano. E muita gente que não falava de criptomoedas pelos últimos 6 meses, pelo último ano, agora está aparecendo aí para vocês em anúncios. Eu vi que alguns concorrentes começaram a lançar anúncios recentemente também, falando que, olha, está acontecendo o ciclo do halving do Bitcoin, então é hora de você colocar todo o seu dinheiro de novo, né? Então, como sempre, quando o mercado começa a subir, a gente começa a ver essas pessoas surgindo novamente. Só que o que a gente quer mostrar aqui para vocês é tentar ir além do óbvio e até mesmo além do que a gente já veio falando em outras lives sobre ciclos de mercado e tentar trazer uma visão diferente sobre por que esse pode ser o momento de encontro de 2 grandes ciclos de mercado e por que eles estão interagindo nesse momento de uma maneira diferente do que eles interagiram em todo o resto da história desse mercado e que podem surgir oportunidades diferentes e maneiras diferentes do investidor se portar nesse momento para poder conseguir aproveitar o crescimento do seu patrimônio e investir da melhor maneira possível, visando o longo prazo e não ficando prometendo que você vai ficar milionário na semana que vem ou daqui a um mês, como várias outras pessoas ficam fazendo. E claro, né, também como o costume aqui, ao final desse desafio e depois que a gente mostrar para vocês o que está acontecendo no ciclo de mercado, quais são as principais ferramentas que vocês precisam para poder aproveitar esse ciclo e fazer os melhores investimentos para o patrimônio de vocês crescer no mercado de cripto, a gente também vai fazer a abertura da Mercúrios Pro, né, como a gente sempre faz ao final do desafio, que é para quem gostar dessa amostra grátis que a gente dá aqui sobre a nossa filosofia de investimentos, também conseguir se juntar lá na nossa comunidade, que já tem quase 4.000 assinantes, e acompanhar de fato as nossas recomendações de investimento, ter acesso ao nosso curso completo e tudo mais, né? E são vagas limitadas, são quantas vagas para Mercúrios? Exatamente, dessa vez a gente está abrindo 200 vagas aqui, então pessoal, já queria desejar uma boa noite a todos vocês aqui, é uma felicidade absurda, né, a gente fazer essa, que a gente sempre fala que é a melhor sequência de lives que a Mercúrios já fez, né, e dessa vez a gente decidiu vir com essa temática, né, a temática do checkmate, né, por quê? Né, antes de tudo isso, queria desejar uma boa noite para todo mundo e perguntar para vocês de onde vocês estão falando, né? Isso a gente sempre faz no começo de todas as aulas, né? Pra gente saber de onde vocês são, né? Com quem que a gente tá falando aí do outro lado, porque a gente sabe que muita gente nova vem aqui para assistir esse desafio. Então já mandem aí cidade e estado de onde vocês estão falando que eu quero saber. Mas explicando um pouquinho dessa temática do checkmate, qual que foi a nossa ideia aqui, né? Primeiramente, a gente falou, cara, a gente precisa falar sobre ciclos de mercado. Por quê? Muita gente está falando com essa narrativa, né? O pessoal fala, poxa, não, mas tem sempre antes do halving acontece tal coisa, ou então um ciclo macroeconômico que está acontecendo, você tem que se posicionar desse jeito porque o mercado caiu e tudo mais. E a gente via muito que as pessoas estavam tentando prever o preço, né, que a gente teria ali de cripto, né? E as pessoas antes do ciclo de mercado acontecer, elas queriam, né, na verdade, no momento que ele acontecesse, eles queriam reagir àquilo, né? Mas na verdade a gente sabe que quem consegue ganhar dinheiro, quem consegue se planejar, está pronto antes, né, para o ciclo de mercado acontecer. Então a gente fez essa analogia com o checkmate, né, porque no xadrez, né, você tem que sempre estar ali, né, com um passo à frente do seu oponente, né, e você nunca tem certeza do que o seu oponente vai fazer, né? Então você tem que estar pronto para várias coisas possíveis acontecerem ali. Então foi por isso que a gente decidiu colocar essa temática aqui do checkmate, né? Eu já vou pedindo para vocês, né, essa nossa aula 1, para vocês já começarem deixando o like aí, né? Vai ajudar muito a gente a divulgar aqui essa nossa aula, né, que a gente preparou com tanto carinho. O Carlos está fazendo ela há 1 mês já, né? E antes de tudo isso, né, eu queria já vi que o pessoal tá mandando as estrelas aqui no chat, né? Aqui o Gabriel Faria, o Bode Bigode, todo mundo. O que são as estrelas? A gente vai distribuir, né,
os NFTs aqui da Mercúrios durante essa aula, né? Então a gente vai fazer, durante cada aula a gente vai ter uma quantidade determinada de NFTs, né? A primeira delas, como vocês podem ver ali, a aula 1, a aula do cavalo, né? A gente vai distribuir 50 NFTs desse estilo. A aula 2, a aula do bispo, a gente vai distribuir mais 50, depois a torre, depois a rainha e por fim, na última aula, aula fechada para todo mundo que estava inscrito aqui no desafio, né? A gente vai ter apenas 30 NFTs do rei e vocês vão saber as vantagens, né, que a gente vai dar, né, para todo mundo que tiver esses NFTs, né? Primeiramente, quais prêmios a gente pensou? Porque a gente não queria fazer um modelo desses de NFTs, inclusive eu já quero que vocês mandem aí as estrelas aqui no chat da Mercúrios, né, para quem vai conseguir pegar esses NFTs hoje. O que a gente estava querendo fazer? A gente está querendo montar um clube de benefícios para todo mundo que tenha esses tokens, né? O que isso significa, Danilo? Poxa, todo mundo que está aqui assistindo com a gente ao vivo, estudando e tudo mais, né? A gente quer valorizar vocês de alguma forma. Então a gente vai começar a dar prêmios para vocês que estiverem aqui ao vivo e conseguirem coletar alguns desses NFTs. A de hoje, por exemplo, né, o NFT do cavalo, ele vai dar acesso às vagas antecipadas da Pro, né? Então, como eu falei para vocês, a gente está abrindo 200 vagas, mas muitos de vocês, eu sei que já querem entrar ali na Pro. Então, todo mundo que tiver o NFT do cavalo, né, já vai ser redirecionado depois para falar com a nossa equipe aqui e já poder ter acesso ali antecipado a Mercúrios Pro e já começar a estudar. E as pessoas que tiverem 5 NFTs desses daí, a gente já distribuiu 4, né, durante a semana passada, quando a gente estava fazendo os primeiros testes, e a gente vai distribuir mais 5 essa semana. Quem tiver 5 vai ganhar um ingresso para assistir o Casual Crypto, né, um podcast nosso aqui ao vivo, né, com a gente, né? Então, aqui presencialmente, inclusive na sede da Mercúrios. E mais para frente a gente vai bolando novas novidades ali para todo mundo que tiver aí os NFTs, as estrelas, beleza? Então, pessoal, eu já vou passar aqui pro Carlos começar a nossa aula de hoje. Quero ver aqui se o pessoal já está mandando as estrelas aqui nos comentários. Muito bem aí, todo mundo. Muito top. Então, pessoal, vou passar aqui a palavra para o Carlos para ele começar a aula de hoje, que eu tenho certeza que está muito boa. Vamos deixando o like aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar nos comentários que a gente vai fazer pausas específicas para ter todas as dúvidas ali de vocês respondidas, certo? Esqueci de alguma coisa aqui, Carlos, antes da gente começar? Não, acho que é isso mesmo, né? E já vamos começar introduzindo essa ideia aqui. Sempre é muito claro para as pessoas que os mercados eles funcionam em ciclos, né? Ciclos que eles funcionam com base no preço dos ativos financeiros e também ciclos que funcionam com base na emoção dos investidores, né? Ele vai oscilando entre períodos de alta nos preços, com muito otimismo, e períodos de queda nos preços, com um relativo pessimismo, né? Até mesmo chegando em pontos de depressão ali. E o momento que a gente está vivendo agora na história, como eu estava falando para vocês, é do encontro de 2 grandes ciclos e que está acontecendo pela primeira vez da forma como estamos vendo nesse momento, né? Quais são esses 2 grandes ciclos e que a gente vai entender esses 2 ao longo dessa aula para entender como investir melhor. O ciclo do mercado financeiro tradicional e também o ciclo próprio do mercado de cripto, né? E como que eles estão interagindo. Sendo que a melhor maneira é a gente começar então pelo ciclo que é mais antigo dentre esses 2, que é o ciclo nos investimentos tradicionais, né? Aquele mundo de bolsa de valores, de taxa de juros, de taxa Selic, de inflação, né? Então, esse mundo mais antigo dos investimentos tradicionais. E um grande representante, digamos assim, desse ciclo de mercado é esse que vocês estão vendo aqui nessa imagem, com cores vermelhas indicando um ciclo de baixa e com a cor verde mostrando um ciclo de alta, que é o gráfico do S&P, né? Então, esse gráfico que vocês estão vendo aqui na tela, representando o mercado tradicional, é o gráfico das maiores empresas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? A gente pode ver aqui é um gráfico que pega desde a década de 30, mas que poderia se estender até mais de 200 anos, desde que o índice começou a ser formulado, mostrando que, olha, a gente sempre passa por períodos de alta e por momentos de queda também ali no mercado, certo? E como eu estava falando para vocês, esses períodos eles sempre se relacionam muito com
sentimentos das pessoas, e existe uma frase muito interessante que ela é inclusive falada pelo Howard Marks, que é um dos maiores investidores do mercado tradicional, é fundador do Oaktree, que é um dos maiores fundos de investimento do mercado tradicional, que ele fala, olha, as pessoas sempre acham que vai ser diferente, porque os preços eles funcionam influenciando o sentimento das pessoas, e o sentimento das pessoas também influencia os preços. E um trecho de uma das cartas do Howard Marks, cartas famosas que todo mundo no mercado tradicional para ler quando ele publica elas trimestralmente, ele diz o seguinte, olha, de acordo com John Templeton, um grande gestor de fundos, as 4 palavras mais perigosas em investimentos, e aqui falando dos ciclos de mercado, são: dessa vez é diferente, né? Alguns investidores usam esse racional para justificar decisões tomadas com base em emoção. No ano que vem, muitos investidores possivelmente vão repetir essas 4 palavras conforme eles defendem maiores preços para as ações, né? Ele está ali falando do ápice de um dos ciclos de alta. Entretanto, eles deveriam tratar essas ações com a mesma consideração que eles dão cheque que está no correio, né? Digamos assim, tratar elas com a mesma consideração que você tratava em momentos que a gente não estava naquela euforia toda de um ciclo alto, né, de mercado, digamos assim. E no final das contas, apesar daquele gráfico anterior ele ter mostrado o verde e o vermelho dos ciclos do S&P, no final das contas o S&P ele está ali sempre com uma tendência de crescimento desde que os fundamentos da economia americana estejam com uma tendência de crescimento. Então esses ciclos de alta e baixa no longo prazo acaba que eles desaparecem ali nesse gráfico de alta do S&P. Mas, afinal de contas, o que gera esses grandes ciclos no mercado tradicional e que eles acabam se perdendo quando a gente olha para uma figura de muito longo prazo, igual eu mostrei para vocês, né? Esse ciclo ali do mercado de bolsa de valores, que está sempre relacionado com essas palavras como taxa de juros, como cadeia de suprimentos, né? Com toda essa questão mais macroeconômica. Tem várias teorias, né, que a gente pode falar sobre isso. Então, ciclos de alta representados pelo touro, eles normalmente vão ser causados por coisas como descobrimento de novos recursos naturais, inovações tecnológicas, expansão do mercado consumidor das empresas, injeção de liquidez nos mercados, ou seja, impressão de dinheiro, diminuição das taxas de juros, porque as pessoas deixam de colocar dinheiro na renda fixa e vão colocar em mercados arriscados, otimismo, né, ou seja, a crença em tempos melhores que faz com que os tempos fiquem melhores ainda. E do outro lado, a gente tem esse ciclo de baixa, né, representado pelo urso, e que ele pode ser causado, por exemplo, por desastres naturais, né, por perdas de recursos, por guerras, pela diminuição do mercado consumidor daquelas empresas, né, por exemplo, por uma queda demográfica, eventualmente, retirada de liquidez, ou seja, retirada de dinheiro dos mercados, aumento da taxa de juros, porque as pessoas vão tirar o dinheiro da renda variável e colocar ele na renda fixa, ou então o pessimismo, né? A crença em tempos piores que faz com que os mercados caiam mais ainda por conta desse pessimismo, né? E foquem aqui principalmente na questão da injeção de liquidez, ou seja, impressão de dinheiro com diminuição das taxas de juros no ciclo de alta, e na retirada de liquidez, retirada de dinheiro e aumento das taxas de juros com relação ao ciclo de baixa, porque isso vai ser muito importante para a gente entender o contexto atual, tá, pessoal? Porque agora a gente tem que se perguntar, olha, já que o mercado ele é feito de altas e baixas, e uma vez que a gente entende, né, e aqui vocês estão vendo de novo aquele gráfico do S&P, só que com um zoom maior, que a gente acabou de passar por um grande ciclo de alta do S&P, que foi um ciclo recordista em termos de anos, né, ele veio praticamente ali desde 2010, durou mais de 10 anos esse ciclo de alta. Para a gente entender o que causou esse ciclo e entender como que a gente tem que agir daqui para frente nos próximos ciclos, a gente tem que entender a queda anterior, né? Ou seja, o movimento de baixa que ele forma ali o seu par com o último movimento de baixa que a gente viu no mercado. E o último movimento de baixa começou ali, né, vocês estão conseguindo ver no gráfico, em 2008. E ele não começou ali à toa, né? Porque aconteceu uma coisa em 2008, que foi a crise de 2008. Muita gente deve se lembrar dela, desse filme, né? Cujo o cartaz está aqui pra gente, que é o The Big Short, A Grande Aposta. E o que aconteceu na crise de 2008? Por que ela foi uma das crises que as pessoas falam que mudou o sistema, mudou a maneira como o mundo funciona, e por que ela foi responsável por esse ciclo de baixa e por tornar ele tão específico ao ponto que o
ciclo de alta seguinte ele foi tão destoante dos outros e foi um ciclo de alta tão grande. Essa crise foi uma crise que, para quem viu o filme, sabe que ela começou no sistema imobiliário americano, né, no mercado de residências, mas devido a alguns mecanismos financeiros internos que aconteceram naquela crise, ela se espalhou muito rapidamente para o sistema financeiro, ou seja, para os grandes bancos, e, consequentemente, ameaçou de maneira muito forte a economia real americana. Como consequência, a gente teve a quebra simbólica do Lehman Brothers, que foi um grande banco, e também a gente teve o governo americano ali na época, que era o George Bush, né, o presidente, entrando para tentar resgatar esses bancos. E como que o governo fez isso nessa crise de 2008? Por que ela mudou o sistema? Por meio de duas coisas que eu citei lá nos fatores que causam os ciclos de mercado, né, que foi... Primeiro, a injeção de liquidez, ou seja, a injeção de dinheiro na economia, a impressão de dinheiro, que é representado por esses gráficos aqui, nessa linha azul e vermelha, que mostram o fenômeno chamado de Quantitative Easing, que foi o programa do governo americano para comprar ativos financeiros e, consequentemente, jogar dinheiro no mercado, e também fez isso por meio da queda da taxa de juros, né? Então, vocês vão reparar ali que, a partir de 2008, a gente passa a ver nos Estados Unidos taxas de juros próximas de zero e, eventualmente, até negativas, né? E isso continuou praticamente até o período ali da pandemia de Covid-19. Então, por meio da injeção de dinheiro no sistema e por meio da diminuição da taxa de juros, a gente viu essa queda que aconteceu em 2008, depois resultando em um dos maiores ciclos de altas que a gente viu no mercado tradicional e que ficou conhecido ali como a década das Big Techs, né? Porque a gente teve empresas de tecnologia que têm o seu valor muito especulativo, seu valor muito pautado no futuro, se valorizando de maneira extremamente expressiva. Aqui a gente está vendo a valorização da Apple, né, que até chega a distorcer o gráfico, mas a gente também tem a valorização da Amazon, da Microsoft e também do Google, né, todos acima também do S&P, que também se valorizou bastante. Danilo, antes da gente agora passar para o ciclo do mercado de cripto, agora que a gente entendeu o ciclo do mercado tradicional, tem alguma dúvida aí do pessoal que você queira puxar? Cara, eu acho interessante a gente tentar aqui reforçar bastante essa ideia de como uma crise, né, como a crise de 2008, pode gerar um ciclo de alta, né? Eu acho que a gente poderia entrar nesse tema especificamente, né? Porque às vezes é um pouco contraintuitivo, né? Você fala, cara, pô, crise 2008 é algo que não necessariamente é algo bom, né? Muito pelo contrário. Mas como que isso faz com que a gente tenha um ciclo de alta logo depois, né? Com Big Techs, como você falou, né? Subindo tanto como a Apple subiu naquele gráfico, até distorceu ali o gráfico. Se a gente puder fazer um resuminho assim de como tudo isso acontece, e se vocês aí puderem deixar um like aí também, pessoal, já ajuda bastante a gente já bater os 200 likes logo no comecinho aqui da live. Então, cara, tenta dar uma resumida. Como é que algo ruim como a crise faz com que a gente tenha algo que, em tese, né, parece bom como um ciclo de alta, assim? Basicamente, pessoal, para a gente entender o contexto de um ciclo de alta que aconteceu, é muito importante a gente entender o contexto do ciclo de baixa que veio antes dele. No caso da crise de 2008, ela foi uma crise tão sistêmica que colocou tanto em jogo o mercado financeiro que, para tentar reverter ela, o governo acabou, para algumas pessoas, né, indo além da dose, né? Então, eles injetaram muito dinheiro no mercado e eles também diminuíram muito a taxa de juros. Então, entender a crise de 2008 faz todo sentido para a gente conseguir entender por que o ciclo seguinte ele foi tão duradouro, né, o ciclo de alta seguinte, e aí a gente teve empresas, né, principalmente empresas de tecnologia, se valorizando muito porque elas são muito especulativas, né? Então, quanto mais especulativo um ativo quanto mais ele tem o valor dele negociado no futuro, mais ele tende a se beneficiar de uma maneira desproporcional quando a economia começa a ficar otimista demais, né? Então é por isso que essas empresas elas se valorizaram tanto, né? Principalmente empresas de tecnologia. Não, boa, legal. Então dá para entender por que a gente, como que a gente está em um ciclo, né? Qual estágio, né, desse ciclo econômico a gente está. Então agora a gente vai trazer essa noção toda para o mercado de cripto especificamente, certo? Isso, exatamente. Beleza. Vamos lá então. Pessoal, enquanto tudo isso estava acontecendo,
enquanto ninguém estava olhando, a gente via o surgimento de um novo ciclo, digamos assim. Em 2009, logo depois dessa crise, a gente vê a criação do Bitcoin, que ele chega justamente criticando essa ideia do mercado financeiro tradicional, que sofreu uma crise interna e teve que ser resgatado pelo governo. O Bitcoin ele tenta criar uma alternativa descentralizada a todo esse sistema. Então, de certa maneira, esse mercado ele vem com um novo ciclo, que é diferente daquele ciclo lá de mercado financeiro tradicional e que ele é causado, as suas altas e baixas no preço do Bitcoin e de outras criptos, por fatores diferentes daqueles que eu mostrei lá quando a gente viu aquela imagenzinha do urso, né, e do touro. E quais são esses fatores? Duas das teorias mais fortes são o fator do halving do Bitcoin e também o ciclo de preço e inovação de dentro do mercado de cripto. O halving do Bitcoin, ele é marcado ali justamente por aquelas linhas antes desses quadrados verdes, né, que vocês estão vendo aqui na imagem do preço do Bitcoin, e é aquele momento em que a quantidade de Bitcoins que está sendo criada diminui, né, ou seja, a cada 4 anos essa quantidade de Bitcoins novos sendo jogados no mercado diminui, e teoricamente isso faria o preço do Bitcoin subir, porque a gente tem uma diminuição da oferta com a demanda por Bitcoin continuando a mesma. Tanto que se a gente for ver aqui os últimos ciclos de altas e baixas do mercado cripto, eles foram ciclos de 4 anos, né? Ou seja, o mesmo período em que o halving do Bitcoin acontece, e sempre o ano de queda ele é o ano pré-halving acontecer, né? Como se o halving do Bitcoin ele iniciasse o próximo ciclo de alta, né? Então a gente vê ali os anos pré-halving, como por exemplo foram os anos ali de 2022, né, sendo que o próximo halving seria em 24, o ano de 2018, sendo que o próximo foi em 2020, e o ano de 2014, sendo que o próximo foi em 2016. Né? Então tem essa correlação muito alta. Porém, fica aquela dúvida, olha, será que ainda faz sentido a gente olhar, né, como muitas pessoas vão falar para vocês agora na internet, quando o preço do Bitcoin está voltando a subir, será que faz sentido a gente olhar para os próximos ciclos do mercado de cripto igual a gente olhou para os últimos ciclos que foram muito influenciados possivelmente pelo halving? É muito importante a gente entender que algumas coisas no mercado mudaram nesses últimos anos, né? Então, a dominância do Bitcoin ela já é diferente da dominância que ele tinha antes, né? Então, a gente já tem outras criptos com suas próprias lógicas de emissão monetária ganhando espaço no mercado. A gente também tem um mercado cripto mais eficiente, ou seja, mais investidores institucionais entrando e esses investidores sendo mais eficientes em prever os acontecimentos. Então, o halving ele já poderia ser precificado com antecedência. A gente também tem uma proporção menor de bitcoins sendo criados a cada halving. Então, esses bitcoins novos, eles influenciam menos a oferta de bitcoins totais no mercado. E a gente também tem que entender que correlação não necessariamente é causalidade, né? Então, não é porque o halving aconteceu e ele teve uma correlação com o preço que necessariamente ele foi a causa dessa alteração de preço. E aí a gente vem para aquela segunda teoria, que é a teoria do ciclo de preço-inovação no mercado. Opa, você quer falar alguma coisa aí, Daniel? Não, só nessa ideia de correlação não é causalidade, né? A gente sempre dá o exemplo, né, para quem é novo aqui, de que uma coisa, não é porque quando uma coisa acontece, outra coisa também sempre acontece, que uma causa a outra, tá? Isso é bem importante pra gente saber, né? Porque muita gente vai falar pra vocês, falar, ó, toda vez que a gente tem o halving, logo depois a gente tem uma alta de preços, tá? Não é porque isso aconteceu antes que uma coisa gera outra, né? A gente sempre dá o exemplo, né, de que fala que quanto mais filmes do Nicolas Cage tem em um ano, mais mortes por ataques de tubarão na Austrália acontecem, né? Então não significa que quando o Nicolas Cage faz filmes ali, os tubarões ficam mais raivosos ou então as pessoas entram com menos cuidado na água na Austrália, tá? Simplesmente é uma coincidência, a gente tem vários fatos acontecendo ao redor do mundo, né? E pode ser que outras coisas estejam gerando essa coincidência, tá bom? Então, não significa que porque tem halving tem alta de preço, né? Mas a gente viu que anteriormente, quando teve halving, teve alta de preço. Então, muitas pessoas vão falar pra gente isso. Mas o que eu queria provocar assim, em vocês, né? E acho que você pode até trazer uma resposta para isso, né, Carlos? Se uma coisa gera outra, né? E eu queria perguntar para vocês aí também no chat. Vocês acham que o halving ele gera alta de preço ou não, né? É bem interessante a gente ter essa visão ali de quem está assistindo a gente, pra gente saber a visão de vocês. Mas e sua visão, Carlos? Eu passei um bom tempo ali estudando, principalmente
como que os mineradores influenciam o preço do Bitcoin e como que o halving influencia os mineradores, quando a gente fez aquela última sequência de lives ali falando sobre os dilemas que o Bitcoin pode enfrentar no longo prazo, né? E eu, pessoalmente, hoje acho que não tenho uma resposta definida para essa pergunta, tá? Principalmente porque é muito difícil a gente colocar em modelos matemáticos todos os fatores para a gente tentar prever como que a dinâmica competitiva dos mineradores de Bitcoin vai se comportar mediante determinados acontecimentos, né? Então, eu cheguei a ler vários estudos de grandes universidades, de várias researchers, né, empresas de pesquisa de cripto independentes também, e eu vi muitas delas frisando esse ponto, né, inclusive com previsões, com modelos econométricos, com modelos de teoria dos jogos matemáticos muito complexos, e falando, olha, a gente não consegue isolar aqui todos os fatores, então a gente ainda assim tem que ter essa humildade de entender que, olha, pode ser que alguma coisa ali aconteça e ela vai influenciar o mercado de uma maneira que a gente não consegue prever matematicamente. Agora, eu pessoalmente acho que, independente do halving ele ter ou não causado os últimos aumentos de preço no mercado, existe uma tendência da influência do halving no preço ser cada vez mais decrescente, tá? Então, independente dele ter causado ou não as últimas altas, a tendência é que ele passe a influenciar cada vez menos as próximas, tá? Então, é importante a gente entender outros elementos também que podem influenciar o ciclo de mercado. Exatamente, aqui o Lucas até falando, concordo com o Carlos, melhor estudo do Brasil, verdade, ó, o pessoal que é da Mercúrios Pro já recebeu uma pesquisa, né, de sustentabilidade econômica do Bitcoin, eu não sei nem se o pessoal já teve tempo de ler, que só a parte 1 já estava com mais de 100 páginas lá, então um estudo bem legal, então o que o Carlos está falando, ele realmente está falando ali com propriedade, né, mas então, a gente estava falando então sobre o halving, né, de cripto, mas também tem uma outra explicação para o ciclo de cripto que a gente está vivendo agora, né, Carlos? Isso aí, né? E aí é essa teoria que eu queria mostrar aqui para vocês, que é a teoria do ciclo de preço e inovação, que poderia também afetar os preços ali no mercado de cripto. Essa é uma ideia que ela foi bem popularizada por um dos maiores fundos de investimento do mercado de cripto também, que é o fundo da A16Z. Hoje é o maior fundo de Venture Capital dentro do mercado de cripto. E o que eles falam é que, olha, a gente tem o preço de cripto crescendo, esse preço gera um interesse para que mais pessoas entrem no mercado. Com mais pessoas entrando, a gente tem novas ideias sendo formuladas e essas novas ideias resultam em novos projetos dentro do mercado de cripto e, consequentemente, esses projetos são o que vão fazer o preço ele crescer novamente, né, por conta da inovação tecnológica. E aí a gente tem aqui até, naquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês, também essa correlação. Então, embora a gente tenha sempre nos mesmos anos acontecendo o halving do Bitcoin posteriormente, ou melhor, antes, né, de acontecer uma alta de preços, a gente também tem essa alta de preços acontecendo depois de grandes inovações tecnológicas que aconteceram no mercado de cripto. Então, a gente vê, por exemplo, que em 2011, quando a gente começou um dos ciclos de alta de 4 anos no mercado de cripto, né, ou melhor, de alta de 3 anos para depois ter um ano de queda, a gente teve um grande salto nas tecnologias de acesso ao Bitcoin. Em 2015, a gente também teve um grande salto com a criação da Ethereum e de outras plataformas de contratos inteligentes dentro do mercado de cripto. Em 2019, mais um salto, com aplicações sendo criadas em cima dessas plataformas de contratos inteligentes, com NFTs, DeFi e muitos outros. E em 2023, a gente poderia ter mais uma grande inovação tecnológica que poderia ajudar a puxar, né, teoricamente, um ciclo de alta no mercado. Mas agora vamos entender como que esses dois ciclos eles podem se influenciar, né? A gente viu as teorias de como ciclos de investimento funcionam nos mercados tradicionais, teorias de como o ciclo de cripto pode funcionar, e para a gente entender esse momento de agora, a gente precisa entender como esses dois ciclos eles se correlacionam, né? E é aqui que a gente pode falar, por exemplo, da correlação que o Bitcoin tinha com mercados tradicionais, né? E por que agora esses dois ciclos eles estão se encontrando? Essa imagem aqui, ela está mostrando para a gente, basicamente, né, e foquem principalmente na primeira coluna desse gráfico, né? Então esse gráfico ele começa com uma coluna ali meio amarelinha e vai ficando acinzentado conforme a gente vai indo para a direita. Foquem só naquela primeira coluna. Aquela coluna ela está medindo a correlação entre o Bitcoin e outros tipos de investimento. E vocês podem reparar que aquela coluna ela é quase sempre um valor muito próximo de zero. Por quê? Ela está mostrando que o Bitcoin, até 2019, ele se comportava com um ciclo diferente de vários outros investimentos do mercado tradicional.
Só que a partir daquele momento, né, principalmente 2019, 2020, a gente tem uma mudança no mercado. E aquela tabela ela passa a não valer mais. Porque a gente tem uma entrada muito grande, primeiro, de infraestrutura no mercado, como essas empresas que vocês estão vendo aí, né, ou seja, empresas de custódia de cripto, empresas de carteiras de cripto, provedores de dados em cripto e muitas outras. E a gente também tem uma grande presença de investidores institucionais entrando em cripto. Então essa, por exemplo, é uma carta escrita ali no comecinho de 2021, né, praticamente 2020, pelo Ray Dalio, que é um dos maiores investidores institucionais do mundo, e ele começando a falar sobre a entrada dele em investimentos em Bitcoin, né? Então, aquele momento de 2019, 2020, 2021 marca essa entrada de infraestrutura, de investidores institucionais e, consequentemente, aquela tabela lá com aquela coluna amarela, ela passa a não valer mais, porque a gente tem a correlação entre o Bitcoin e os mercados tradicionais crescendo, que é o que está aparecendo nessa linha azul aqui desse gráfico, né? Então, vocês podem ver que, olha, apesar dela ter momentos de alta e momentos de baixa, a tendência dela, principalmente ali a partir de 2019, foi crescer, né? Foi começar a ir aos poucos para cima, e ela mostra que o Bitcoin estava começando a se comportar de maneira parecida com o mercado tradicional. E o que aconteceu então no mercado tradicional a partir daquele momento de 2019 e 2020? Porque, olha, a gente entendeu que a partir daquele momento, cripto começa a se correlacionar com o tradicional. Então vamos entender o que aconteceu com o tradicional a partir daquele momento para entender o que aconteceu em cripto. E aquele foi o momento da pandemia de Covid-19, né? Foi o momento em que os governos eles mais se sentiram na necessidade de estimular a economia para não permitir que os mercados e que a economia real sofressem com a pandemia. E naquele momento ali, mais ou menos no comecinho de 2020, a gente tem novamente os Estados Unidos diminuindo as taxas de juros, né? Então, assim como eles fizeram após a crise de 2008, né? Então, em um momento ali, eles tentaram começar a aumentar os juros, não conseguiram, voltar atrás, teve a pandemia, olha, vamos diminuir os juros, e isso estimula altas no mercado tradicional, como, por exemplo, a gente viu o índice da Nasdaq, né? Que são empresas de alta tecnologia do mercado tradicional, crescendo em muito mais, né, em comparação com o que ele crescia antes e muito junto com essa diminuição das taxas de juros. E a gente, né, como uma resposta a isso, depois que a pandemia ela começou a dissolver ali, né, os seus efeitos, depois que as autoridades de saúde começaram a controlar mais os danos causados pela pandemia, a gente viu principalmente a inflação subindo em todo o mundo como uma resposta a essa diminuição artificial da taxa de juros, né? E aí aqui, esse novo gráfico aqui, ele mostra pra gente a linha azul sendo a inflação dos Estados Unidos. E a inflação começou a bater o recorde dos últimos 40 anos como uma resposta a essa queda da taxa de juros. E aí, para tentar corrigir essa inflação e fazer a inflação voltar a cair, a festa uma hora tem que acabar, né? Então os Estados Unidos começam a retirar dinheiro do mercado e aumentar as taxas de juros. E é justamente nesse momento que a gente vê essa correlação, então, afetando o mercado de cripto, né? A gente vê aqui, por exemplo, o preço do Bitcoin respondendo a efeitos macro, né? Muito por conta dessa maior correlação. Então, ele começa a responder aos pacotes de estímulo em 2020 e também ali em 2021 ao aumento da taxa de juros e começa a cair muito, né? E aí a gente vê um processo muito forte de desalavancagem acontecendo no mercado de cripto e coisas começam a quebrar no mercado de cripto como uma resposta a essa queda de preços, porque as pessoas estavam muito eufóricas, né? Igual eu estava falando para vocês, no mercado tradicional a gente estava vivendo a maior alta da história do S&P 500, por exemplo, e que também estava resultando em uma euforia muito grande no mercado de cripto, dada essa maior correlação. Então a gente vê grandes quebras quando esse processo ele se inverte novamente, né? E quando a gente volta para o ciclo de baixa, como foram, por exemplo, as quebras no mercado de cripto da Terra Luna e da FTX, né, que foram nada mais, nada menos do que consequências desse processo todo. A gente vê, por exemplo, o caso da Terra Luna, em que ela se alavancava para tentar gerar valor e segurança em um processo de duas criptos, né, que eram as criptos Terra, né, ou melhor, a cripto Terra, e também a gente tinha o dólar da Terra, né? Então, essas duas criptos elas ficavam se influenciando para tentar gerar valor de maneira artificial e muito alavancado naquela narrativa de taxas de juros baixas e em conseguir fazer os investidores tomarem risco, né? Inclusive, esse foi um dos momentos em que a gente alertou o mercado e falou, olha, pessoal,
a Terra Luna não faz sentido, eles só estão crescendo porque o mercado está muito eufórico, né, por conta desse ciclo de alta, né? Tanto que no dia 11 de março de 2022 a gente publicou lá para os assinantes da Mercúrios Pro, né, que é a mesma plataforma que eu citei para vocês com os conteúdos exclusivos que a gente vai abrir no final do desafio, que o preço da Terra Luna não era sustentável, né? E justamente depois, né, algum tempo depois a gente ter alertado os nossos assinantes aqui, nesse artigo que eu estou mostrando para vocês, em 11 de março de 2022, a gente foi ver em 5 de julho de 2022 o preço da Terra Luna indo a praticamente zero por conta de falhas de segurança no protocolo de alavancagem que a Terra Luna usava. E o caso da FTX também foi, de certa maneira, semelhante, mesmo que ele tenha acontecido depois, porque ele também foi mais um dominó dessas quedas que aconteceram no mercado de cripto. E aí aqui esse gráfico está mostrando para vocês o valor da empresa FTX, né, como que ela se valorizou muito naqueles anos de taxa de juros baixas, porque era muito dinheiro entrando na economia, e como que ela veio a zero depois que a gente teve a quebra da FTX, né? E também, né, a gente falou com os nossos assinantes que a gente preferia corretoras mais bem reguladas, como Coinbase e Kraken, né, antes disso acontecer. E aí a gente foi vendo o impacto no mercado de cripto sendo levado a cabo tanto pela questão macro, quanto pela questão interna do mercado influenciada pela questão macro. Então a gente vê aqui uma desalavancagem acontecendo, né, ali de janeiro a abril de 22. Depois a gente vê isso refletindo no mercado de cripto e a gente vendo o colapso da Terra Luna e o colapso da FTX. E aí o preço do Bitcoin só caindo como uma resposta a isso, né? Danilo, quer citar aí alguma coisa? Quero sim, cara. Volta um pouquinho nesse último gráfico. Esse gráfico é muito legal, né? Para mostrar desalavancagem, colapso da Luna, colapso da FTX, porque eu não sei se fica claro para todo mundo aí o que acontece, né? Quando a gente tem lá uma crise e os Estados Unidos, por exemplo, abaixam a taxa de juros. O que significa, né, que todos aqueles ativos, né, que não têm risco, entre aspas, aqueles investimentos de renda fixa, eles ficam menos atrativos para o usuário, porque ele fala, porra, vou deixar meu dinheiro lá travado e eu não vou receber rendimento nenhum. Então, o que eu vou fazer? Vou me arriscar aqui no mercado de ações ou em algo mais arriscado ainda, como cripto, por exemplo. Conforme isso vai acontecendo, a gente tem uma alta dos preços, porque muita gente está ali querendo comprar, né? Comprar tanto cripto como ações e tudo mais, e foi isso que a gente mostrou, tanto com a alta ali, né, de Apple, Amazon e tudo mais, quanto também com a alta de cripto. Só que o que acontece quando isso a gente tem esse tipo de fenômeno, né? Muita gente ainda leva isso a outros patamares, né? Se alavancando ainda, ou seja, pegando dinheiro emprestado para investir em outras coisas, porque você sabe como o ser humano é, né? Se você está lá na roleta e você ganha 5 seguidas, você quer investir mais ainda na sexta, na sétima, na oitava e assim vai. Ou seja, você pega dinheiro emprestado para apostar naquilo, aquilo sobe ainda mais, né, e a gente cria o que a gente chama de alavancagem, né? O mercado ele se alavanca muito. Então, essa primeira queda, né, que a gente tem ali é a desalavancagem. Com a desalavancagem, a gente tem muitas quebras, né? Um efeito em cascata, que a gente chama, né? Porque uma coisa começa a quebrar, essa coisa começa a quebrar, interagir com uma outra coisa, essa outra coisa quebra, e a gente tem esse efeito em cascata, né? Certo? Então, eu fiz essa pausa só para te perguntar a dúvida do Lucas aqui, o Carlos, que ele fala, cara, mas então a gente ainda não está alavancado, né? Tipo, BTC subindo pela dominância, enfraquecendo as altas, liquidez externa não é. Então, como que é o cenário que a gente está hoje? Enquanto isso, eu queria também agradecer a campanha aí da galera, né, pra gente bater os 300 likes, falando que vão dar like em outras contas e tudo mais. Lembrando, pessoal, daqui a pouco a gente vai, né, no final da live, a gente vai distribuir o nosso NFT de hoje, né, o NFT do cavalo. Vou até mostrar aqui pra vocês, porque tá bonito demais aqui, né. Esse vai ser o NFT que a gente vai distribuir hoje aí pra vocês, tá? Todo mundo que pegar já vai garantir uma vaga, né, prioritária ali para entrar na lista de espera, e quem tiver 5 NFTs vai poder vir aqui na nossa sede presencialmente aqui em um dos Casual Cryptos, né, assistir o nosso podcast aqui junto com a gente, conhecer o time inteiro, né, e trocar essa ideia com a gente. Então, não percam aí, fiquem até o final que a gente vai distribuir esse NFT. A gente tem 50 unidades, então tem que ficar ligado aí, né, na nossa aula, beleza? Então, Carlos, queria que você respondesse aqui a dúvida do Lucas, né? Ele falou, cara, então ainda não estamos alavancados? Boa. Lucas, eu vou mostrar aqui, nesses próximos slides, só mais alguns gráficos, justamente para poder mostrar como o mercado cripto está hoje, mas eu estou olhando aqui para a sua pergunta, e assim que eu mostrar mais esses próximos 3, 4 gráficos aqui que tem, eu já puxo ela e te respondo, beleza? Mas vamos lá.
Pessoal, a gente estava passando aqui então por esse momento aqui, que era o de desalavancagem do mercado de cripto e essas quebras acontecendo, né? E tudo isso estava acontecendo com empresas, no final das contas, sendo vítimas desse aumento da taxa de juros, né, que os Estados Unidos fez, e que foi um aumento em uma velocidade muito alta, o maior aumento, né, desde aquela quebra que aconteceu lá em 2008, para tentar dar uma controlada ali na questão da inflação, né? E isso, de certa maneira, depois que aconteceu em cripto, né, e que a gente viu isso acontecendo principalmente ali no ano passado, se a gente for chegar nos dias de hoje, que é para responder a sua dúvida, Lucas, essa quebra também começou a se espalhar para o mercado tradicional. Então, quem que não vai lembrar que algumas semanas atrás a gente viu a quebra do Silicon Valley Bank, né, que foi a maior quebra bancária desde a crise de 2008 por conta desse período de nova baixa que a economia está vivendo agora. Então, a gente viu que o ciclo de baixa antes do ciclo de alta que a gente acabou de passar, teve muito a ver com quebra de bancos. E muita gente agora começa a se perguntar, cara, a gente está entrando em um ciclo de baixa de novo, será que a gente está vivendo uma nova crise de 2008? A gente teve, por exemplo, né, como eu estava falando para vocês, a quebra do Silicon Valley Bank, que foi muito influenciada pela renda fixa que o Silicon Valley Bank fez como investimento, tomando prejuízo por conta de movimento na taxa de juros, e também pelas empresas de tecnologia sofrendo e tendo que sacar o dinheiro do Silicon Valley Bank, né? E aí a gente começou a ver uma certa desconfiança com o sistema financeiro como um todo, né? A gente viu o presidente dos Estados Unidos chegando na mídia, né? A gente viu alianças entre bancos centrais ao redor do mundo para tentar resguardar tudo isso, né? E é muito atual, né? A gente viu isso acontecendo ao longo das últimas semanas nesse ciclo. E como eu estava dizendo, né? A gente teve bancos quebrando, bancos como o Silvergate, o SVB, o Signature Bank, e muita gente se questionando se essa poderia ser uma nova crise de efeito dominó entre os bancos, e muitos bancos as pessoas ainda acham que podem quebrar, como é o caso do First Republic Bank, né? E aí fica aquela questão, né, de, olha, será que dessa vez as coisas podem ser diferentes? Lucas, a gente ainda não está em um momento, né, igual você colocou aqui, de grande alavancagem, né? Por mais que a gente tenha visto o preço do Bitcoin subir nesses últimos meses, né? Esse ano o Bitcoin subiu muito, não é nem de perto aquela entrada de capital que a gente viu em todo esse período do ciclo de alta que veio desde a crise de 2008, né? Na verdade, a gente vê agora o Fed, o Banco Central Americano, tendo um discurso muito dúbio. Parece que eles realmente queriam manter a gente indo nesse caminho de controle econômico, digamos assim, para tentar controlar a inflação e que, olha, beleza, o mercado vai sofrer, mas isso é uma consequência. Só que aí essa quebra dos bancos meio que veio uma pedra no sapato do Fed, né? E aí, de certa maneira, isso começou a influenciar, né? E aí a gente vai ver também ali ao longo do restante da apresentação, até movimentos de alta no mercado de cripto. Mas ainda é um momento, no geral, de relativo pessimismo, tá, pessoal? Então, não é liquidez muito grande entrando nos mercados. As injeções, né, de crédito que o Fed faz agora, né, de dinheiro, elas são majoritariamente dinheiro que fica dentro dos bancos e que não vai parar na economia real, né, muito mais um resgate. Então, eles ainda querem controlar a inflação. Então, pessoal, a gente ainda está vivendo esse cenário de, olha, queda no ciclo de cripto, queda no ciclo tradicional. Pela primeira vez, esses dois ciclos eles estão se encontrando e estão se encontrando justamente em um momento de queda. A gente vê um grande ceticismo de ambos os lados, um grande ceticismo no mercado de cripto. Várias das maiores empresas de cripto quebraram. A gente tem uma menor confiança na influência do halving em ciclos de alta que podem acontecer no mercado de cripto. E a gente também vê o governo ainda não conseguindo controlar a inflação, então um medo muito grande de uma recessão econômica permanece lá nos Estados Unidos e, consequentemente, pode influenciar o restante do mundo todo, né? E aí agora eu queria devolver a pergunta para vocês, né, Danilo, para entender se o pessoal acha que dessa vez tem alguma coisa diferente no mercado, porque afinal de contas a gente está vendo várias coisas que não aconteciam na medida em que estão acontecendo hoje, desde lá de 2009, na criação do Bitcoin, né? Então, conflitos geopolíticos, quebra de bancos, alta na inflação dos Estados Unidos, batendo recordes dos últimos 40 anos, ataques regulatórios que o mercado cripto está sofrendo pós-quebra da FTX e da Terra Luna. Então eu queria devolver essa pergunta pro pessoal, né, para entender se eles acham que dessa vez o ciclo é diferente de fato. Eu acho que a gente poderia começar tentando deixar claro
como seria normalmente, né? Quando a gente viveu momentos parecidos com esse, né? Um momento, né, tão conturbado, se é que existe, né? Muitas vezes a gente pensa, pô, será que existe um momento como esse, né, anterior na história, né, de tanto caos e tudo mais? Eu queria saber de você, assim, ô Carlos, se a gente já teve momentos que a gente pode correlacionar com esse de alguma forma, né? Pra gente devolver a pergunta aí pro pessoal. O que vocês acham? Dessa vez é diferente? Porque, lógico, né? Já vem aqui a pergunta do... Quem fez aqui a pergunta? O José, né? Falou, então, quando que é a próxima alta, né? Se é que a gente pode prever. E se a gente não puder, como que a gente se posiciona num momento tão caótico, né? Como esse, né? Porque parece que sempre as coisas vão passar e tudo mais, mas parece que agora, cada ano a gente toma uma porrada na cara, né? Um ano é Covid, depois é a guerra da Ucrânia, depois não sei o quê. Então, cada hora vai ter uma coisa diferente acontecendo. Daí você vai pro mercado de cripto, né? Sai de macro, vem pro mercado de cripto. Tem FTX, Terra Luna, cada hora uma coisa diferente. Então, assim, o que a gente pode correlacionar com um momento como esse? Então, eu acho que... Sim, é porque você falou várias dúvidas, né? Mas a primeira que você tinha falado era sobre se já aconteceu esses momentos antes, né? Assim, é muito difícil a gente falar quando a gente está no meio de um ciclo, tá, pessoal? Inclusive, essa é uma das lições que depois eu vou puxar ela de novo aqui no final da aula. Então, fiquem aí porque vai ser uma conclusão bem interessante disso tudo. Mas, olha, normalmente a gente nomeia esses ciclos depois que a gente já passou por eles, né? Igual você nomear os períodos históricos, né? Então, hoje a gente fala da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, né? Renascimento e tudo mais. Só que o cara que estava lá na Idade Média, ele não sabia que ele estava na Idade Média, né? Ele botou no meio do quê? Então, assim, ciclos de mercado, eles, em certo sentido, eles são muito parecidos. A gente nomeia eles com mais perfeição depois que a gente já passou por eles. Então, é muito difícil a gente falar se aconteceu outra coisa igual o que está acontecendo agora, porque a gente ainda não viu todas as consequências do que está acontecendo agora. Mas, em certa medida, lembra muito eventos que aconteceram em 2008, principalmente quando a gente fala do mercado tradicional, e também lembra muitos eventos que aconteceram ali em 2017, por exemplo, quando a gente fala do mercado de cripto, quando a gente teve a quebra da Mt. Gox, né, que era a maior corretora do mercado cripto na época, né? Então, isso também já aconteceu antes, né? Grandes quebras no mercado de cripto já aconteceram antes. Então, lembra um pouco nesses dois sentidos, sim, só que nunca tinha acontecido as duas coisas juntas, tá? Então, para responder a pergunta. É interessante, né, que até o Lucas fala, né, ele cita até 2000, né, que teve uma crise grande e tudo mais, e realmente, né, o pessoal aqui, na maior parte das pessoas aqui tá falando que sim, né, dessa vez não tem por que ser diferente, mas o Alexandre, ele vem com uma visão um pouco diferente, ele fala, cara, é diferente sim, como todas as anteriores foram diferentes umas das outras, mas a alta virá, né, então sempre tem essa noção, né, de que o ciclo sempre virará, né, e a outra, né, e o sol sempre vai raiar amanhã, né, então eu queria ter a sua visão, assim, de como a gente pode principalmente se posicionar, o que a gente está vendo hoje aqui no mercado, né, Carlos? Boa. Então, pessoal, vamos entender aqui o que está acontecendo no mercado de cripto agora e por que, apesar de todo mundo, né, e quando eu digo todo mundo, eu estou falando das manchetes, principalmente, não dos grandes especialistas, que pouca gente olha, está tão desesperado por conta do mercado de cripto, mas apesar disso, por que as coisas elas podem ser muito mais otimistas do que parecem, né? E tem alguns motivos que eu selecionei para mostrar aqui para vocês de como que a gente pode, na verdade, estar olhando para o mercado de cripto e ser muito mais otimista do que grandes parte das manchetes dos jornais são, né? Então, olha só, e assim, são vários motivos que eu coloquei aqui, mas para a gente entender essa conjuntura, digamos assim, só que ainda poderiam ter muitos outros, né? Só que aí eu ficaria até amanhã aqui mostrando para vocês inovações no mercado de cripto. Então, olha só, primeira coisa, vamos olhar para o ciclo interno do mercado de cripto. Olha como que agora a gente está vendo o surgimento de tecnologias de maneira muito parecida com o que a gente viu o surgimento de tecnologias nos anos que começaram as altas anteriores dos ciclos de cripto. Dessa vez, a gente está vendo principalmente evoluções nas tecnologias de escalabilidade do mercado de cripto, né? Ou seja, de querer oferecer transações mais rápidas e mais baratas para poder popularizar o uso de cripto, para a gente conseguir usar a cripto em várias coisas que a gente não usava antes, né? E aqui é uma imagem da EIP 4844, que é uma atualização que a Ethereum deve fazer para que as segundas camadas da Ethereum consigam se tornar mais rápidas e mais baratas, né? Trazendo essa escalabilidade. Ou seja, redes como a Polygon, como a Arbitrum, como a
Optimism que pós EIP 4844 podem ter um valor de transação muito baixo e essa EIP deve acontecer ainda esse ano, nos próximos meses, né? Então uma grande tecnologia. A gente também vê nesse momento uma evolução muito grande das tecnologias de escalabilidade de ZK EVM, que são tecnologias inovadoras em termos de juntar rapidez, segurança e também baixos custos para o mercado de cripto, como nesse anúncio que eu estou mostrando para vocês, que a Polygon fez recentemente no Twitter dela, que ela vai lançar a ZK EVM, né? Já lançou a primeira rede deles, que é a ZK EVM, que é uma nova rede que pode trazer muita escalabilidade para o mercado, né? Inclusive, apesar da Polygon ter feito esse lançamento nas últimas semanas, a gente já avisou há mais de um ano atrás, aqui é um print da carteira perfeita dos assinantes da Mercúrios Pro, lá em 26 de fevereiro de 2022, tá? Da gente falando que a Polygon ela lançaria um ZK EVM, né? Que ela estava planejando isso. Junto com isso, né, além da gente ter muita tecnologia de escalabilidade para transações mais rápidas e mais baratas serem possíveis, a gente também vê o número de desenvolvedores no mercado de cripto muito alto. Pessoal, essa linha azul aqui mostra o número de desenvolvedores no mercado de cripto desde 2009. Percebam como que a gente não está mais no pico do número de desenvolvedores, a gente teve uma pequena queda. Porém, essa pequena queda ela não é nada perto do número de desenvolvedores que a gente tinha no ciclo anterior do mercado de cripto, que era o ciclo de 2018. Então a gente já está muito melhor em termos de fundamentos do que a gente estava naquela época. Outro número interessante aqui é a adoção de tecnologias por institucionais, né? Ou seja, a adoção de tecnologias por grandes empresas. Então, uma está mostrando em 2021 quantas das maiores empresas listadas na Bolsa de Valores usavam tecnologias relacionadas ao Bitcoin e a Ethereum e quantas em outubro de 2022 estão usando essas tecnologias. Percebam que na Ethereum a gente foi de 18 das maiores empresas do mundo para 24 das maiores empresas do mundo em mais ou menos um ano, enquanto que no Bitcoin a gente foi de 2 para 5. Então percebam que como a infraestrutura no mercado de cripto se fortaleceu muito, mesmo os preços não mostrando isso, né? Mesmo isso não aparecendo nas manchetes. Outro dado interessante, a gente está vendo empresas começando a usar NFTs, que são uma das principais tecnologias no mercado de cripto, de maneira a gerar utilidade para os seus usuários, né? Então, antes a gente via muita gente ficando desanimada com NFTs porque a gente teve todo aquele negócio de metaverso, né? X-Infinity, uma cripto se valorizando muito, esse negócio de NFTs e tudo mais, e aí depois isso flopou, né? Ou seja, isso perdeu popularidade, agora todo mundo acha metaverso uma coisa ridícula e muita gente acha que, esse negócio de metaverso, NFT em cripto morreu. Só que agora a gente está vendo, depois que passou esse negócio, essa maré de alta de muita emoção e muita irracionalidade, empresas construindo, enquanto ninguém está olhando, utilidades reais com os NFTs. E aí entram empresas como Reddit, como Starbucks, como a Nike, como a Gucci, mas a gente poderia ficar falando várias empresas que estão nessa tendência de usar NFTs como programas de fidelidade, né? E NFTs ali representam mais ou menos metade dos usos de cripto, enquanto a gente tem do outro lado DeFi, né? Então NFTs são muito relevantes. E outra coisa também, a gente, apesar de estar vendo essas quebras no mercado tradicional, e essas quebras, a princípio, poderem ser uma coisa alarmante, então a gente vê uma coisa assim, tipo, cara, o mundo está acabando, tem um monte de banco quebrando, cara, por que eu vou ficar otimista com o mercado agora? Apesar de tudo, essas quebras elas trazem aquela pergunta, será que quando a FTX e a Terra Luna quebraram, a culpa era de cripto ou a culpa, na verdade, era do governo dos Estados Unidos e de outros governos influenciando de maneira centralizada a taxa de juros e a injeção de liquidez nos mercados? Porque depois que os caras de cripto quebraram, caras no mercado tradicional também quebraram. Então, às vezes, a culpa foi do contexto macro, a culpa não foi de cripto. E isso começa a fortalecer narrativas dentro do próprio mercado cripto. Fortalece, por exemplo, a narrativa do Bitcoin como uma alternativa em relação aos grandes bancos e à emissão do dólar americano. Fortalece a narrativa de DeFi, né? Eu falei que, aplicações em cripto hoje é mais ou menos 50% NFT, 50% DeFi. A gente viu o NFT fortalecendo. A narrativa de DeFi também se fortalece agora, porque, enquanto os bancos quebraram, enquanto as empresas centralizadas de cripto, muitas quebraram, a gente vê as empresas que fornecem serviços financeiros internamente em cripto de maneira descentralizada se fortalecendo e não quebraram no meio de toda essa onda. Empresas como, o Cryptos, melhor dizendo, como a Aave e como a Terra Luna, né?
E assim, apesar disso tudo, né? E agora eu soltei vários motivos para vocês que pouca gente olha e do porquê, cara, faz muito sentido, pelo menos para mim, colocar dinheiro e investir no mercado de cripto. E, cara, a gente tá na baixa, tá todo mundo pessimista, e mesmo com todo mundo pessimista, tem vários motivos para o mercado crescer. E aí vem aquela, né, o segundo plot twist, né, digamos assim, dessa live, e que talvez seja a lição mais importante de todas. Se você, depois de ver isso tudo aqui, tá pensando, cara, então agora é a hora de eu investir tudo em cripto, pode ser que você não tenha entendido nada até o momento, né? E aí tem, digamos assim, alguns inimigos que eu gostaria de mostrar para vocês que vão impedir a maioria dos investidores de aproveitarem essa próxima alta de cripto, apesar da gente ter vários motivos para ser muito otimista com cripto, né? Coisas como, por exemplo, pensamento de curto prazo, né? Então muita gente nesse momento quer investir para poder ficar rico na próxima semana, não quer entender como os ciclos de mercado funcionam, a falta de controle emocional diante da volatilidade do mercado de cripto, muitas falsas promessas acontecendo, né? Aquelas promessas de anunciantes que vão aparecer, talvez até mesmo antes dessa live aqui no YouTube talvez tenha aparecido, de pessoas prometendo transformar 5 mil reais em 1 milhão, falando que, olha, a nova aposta que a gente vai fazer para você ganhar 2 milhões de reais com a nova carteira arriscada que a gente está soltando no mercado, e não entender os ciclos do mercado, né? Então, são inimigos que os investidores têm e que eles vão impedir boa parte deles de aproveitarem o próximo ciclo de alta. E aí, né, de novo, retomando aquele ponto, se você então achou que, olha, agora é a hora de colocar tudo que eu tenho em cripto, você não entendeu nada dessa aula, porque no final das contas, o que a gente quer mostrar para vocês é que o correto é você ter um método funcional para poder investir no mercado de cripto, independente de qual momento do ciclo você esteja. E não você ficar tentando acertar sempre o momento exato para você entrar e sair com tudo no mercado de cripto, e com isso você acabar perdendo o controle emocional, não conseguir entender que não é para ter um pensamento de curto prazo, ou então não conseguir aproveitar as grandes altas que chegam por conta dessa infraestrutura que vai sendo construída aos poucos, enquanto ninguém está olhando, né? E é até por isso que eu queria mostrar aqui para vocês a performance da carteira perfeita da Mercúrios Pro, né? Que, de novo, é a assinatura exclusiva lá dos nossos assinantes, mas que eu quero mostrar ela para vocês justamente para justificar um ponto de como que é muito importante você saber o que fazer em cada ciclo de mercado, porque a gente faz a carteira da Mercúrios Pro já fazem 2 anos, e enquanto nesse momento o Bitcoin está com 50% de performance acumulada ao longo desse período, a nossa carteira ela tem por volta de 70% de performance acumulada, né? E isso aqui está contando com essa última alta que o Bitcoin deu, enquanto outras criptos não conseguiram subir, né, nesses últimos 2, 3 meses. Mas se você não levasse em conta esse ciclo, esse último período de curto prazo, a diferença de performance da nossa carteira com relação ao Bitcoin, ela seria ainda maior, né? Que a gente olha assim no gráfico no acumulado, pode parecer pouco, mas, cara, chega num cara de ações e fala, olha, é uma diferença de 20% na performance ao longo de 2 anos, cara, isso aqui é muita coisa. E é principalmente para mostrar para vocês que, olha, a gente acredita que a gente conseguiu reunir ao longo desses últimos 2 anos o conhecimento necessário para a gente conseguir passar para vocês ao longo dessa semana o que vocês precisam saber para conseguirem surfar bem esses próximos ciclos de mercado, né? Essa carteira, essa performance, eu quero muito mais que vocês vejam ela, não como a gente se gabando de que, olha só, a gente conseguiu performar melhor do que o Bitcoin depois de todo esse período. Eu quero que vocês entendam essa performance da nossa carteira como um voto de confiança para vocês acompanharem as próximas lives, que a gente vai mostrar a metodologia que a gente seguiu para fazer isso e principalmente como aplicar essa metodologia agora que a gente está em um momento tão específico desse ciclo do mercado de cripto, né? Então, nas próximas aulas, sempre de novo, né, ao longo dessa semana, às 7 da noite, a gente vai mostrar os principais erros que os investidores cometem. Amanhã eu vou mostrar os 7 erros que fazem os investidores não conseguirem aproveitar o ciclo de alta. Depois a gente vai mostrar para vocês um guia detalhado de como escolher as melhores criptos e mostrando como a gente fez para escolher a Lido Finance, que se vocês abrirem o gráfico aí, vocês vão ver que é uma das criptos que mais se valorizou ao longo desses últimos meses. Então, como escolher as melhores criptos e como a gente aplicou a nossa metodologia para encontrar a Lido Finance.
Na quarta aula, na quinta-feira, a gente vai mostrar como proteger o seu dinheiro quando as quedas acontecem no mercado, como você pode ganhar dinheiro com o mercado caindo. E na quinta aula, a gente vai mostrar como preparar a sua carteira, então, somando esses conhecimentos e recapitulando eles, mostrando os principais setores que podem tomar destaque no próximo ciclo de alta e como preparar esse seu acompanhamento de portfólio para poder aproveitar esse próximo ciclo. E aí, né, eu espero que eu tenha convencido vocês a ficar ao longo dessa semana. E para quem não se convenceu com isso, a gente também tem os NFTs, né, Danilo? Você quer puxar eles aí de novo, pessoal? Exatamente. Não, só falando aqui também pro pessoal aí, ó, o Romeu Santos Brasil aí, ó, o cara fã da bachata. Cara, falando que quer ser assinante, inclusive se você quiser fazer parte da Mercúrios Pro, a gente vai abrir 200 vagas para ela ali na sexta-feira. Então essa sexta-feira, na aula fechada aqui pro desafio, a gente vai abrir 200 vagas. Se você quiser ter uma preferência, né, para tudo isso, né, além de você ter acesso à carteira, ter acesso a todos os cursos que a gente já gravou, toda a nossa equipe de suporte, tudo que a gente tem ali na Mercúrios Pro, é só entrar no link que está aqui na descrição para entrar na lista de espera, né? Porque a gente vai entrar em contato com todas as pessoas que estiverem na lista de espera, tá? Para ver se realmente a Mercúrios Pro faz sentido para você. Eu mandei esse link aqui no chat também para quem quiser, né? Porque a gente tá com uma equipe aqui para entrar em contato com você, ver se faz sentido, porque a gente não quer vender algo que não faz sentido para você. Estamos com 400 likes já? Isso que eu queria saber. Acabamos de bater 400 likes, então é o seguinte, pessoal. Eu quero ver todo mundo aí mandando as estrelas, né, o emoji da estrela aqui embaixo, né? Como vocês sabem, a gente começou a fazer parte aqui agora do NFT Star Club, né? A iniciativa muito legal lá do pessoal da VerifyGram, né? Eles chamaram a gente já há 4 meses para participar desse projeto, né? Inclusive o pessoal que veio na imersão já recebeu o certificado ali em NFT. Então o que a gente está fazendo, né? A gente queria bolar algo um pouco diferente, né? Não só distribuir os NFTs para vocês, mas distribuir realmente com alguma vantagem, né? E nada mais justo do que a gente premiar as pessoas que estão com a gente aqui estudando o máximo possível. Então o que a gente está fazendo? A gente está distribuindo os NFTs, tá? A gente distribui tanto em lives abertas quanto nas lives fechadas lá pro pessoal da Mercúrios Pro. Inclusive, quero saber se tem alguém aí que é da Mercúrios Pro no chat, manda aí o hashtag SouPro aí pra gente saber, né? E a nossa ideia é fazer o seguinte, que pelo menos o primeiro benefício que a gente pensou para as pessoas que têm esse NFT é o seguinte: hoje a gente vai distribuir esse NFT aqui, que é o NFT do cavalo, né? Então, já que a gente está fazendo o desafio Checkmate, cada dia a gente vai ter de uma peça de xadrez diferente, certo? Então, quem tiver o NFT do cavalo, né? Primeiro, como tá já estudando aqui com a gente, tá nessa primeira aula do desafio, se quiser fazer parte da Mercúrios Pro, já tem a sua vaga garantida, tá? Então, todo mundo que pegar lá o NFT do cavalo já vai conseguir ser redirecionado ali, trocar uma ideia com a gente já e garantir a sua vaga, tá? E as pessoas que tiverem 5 NFTs, a gente vai distribuir um por live, né? Na verdade, a gente vai distribuir 50, né? A cada live aqui que a gente vai fazer essa semana. Lembrando, 19 horas todos os dias essa semana, né? De segunda a sexta. Marquem no calendário de vocês. A gente vai distribuir esses NFTs. Quem juntar 5 vai poder vir presencialmente, conhecer a nossa sede, conhecer todos os analistas e assistir a gente gravando aqui o nosso podcast, né? Do Casual Crypto na sexta-feira à noite, já sempre com happy hour, tomar uma com a gente ali e trocar uma ideia. Então, para finalizar essa live, que eu quero saber se vocês gostaram, né? A gente sempre fala aqui que a gente quer fazer a melhor sequência de lives da história da Mercúrios. Deixem aqui no chat qual nota vocês dão para essa primeira live ali, né? Queria agradecer muito ali a análise do Carlos. E vamos parar de enrolação aqui. Deixem prontas as suas MetaMasks. Já cliquem ali no NFT Star Club, né? O link tá na descrição também. Vou pedir para o Keith mandar aí no chat para vocês. Eu vou voltar aqui que vocês já vão ter o código, né? O código é OR970, beleza? Vocês vão ver que vocês vão clicar aqui e já vão conseguir acessar aqui a nossa NFT. Vou mandar aqui no chat também para vocês, beleza? Para vocês terem. Show de bola, tô mandando aqui OR970, beleza?
Não vale o pessoal da Mercúrios aí, que eu sei que já tá tentando pegar aí de qualquer jeito, né, esse NFT. Não vale vocês pegarem, porque são 50 apenas, né, e a gente quer deixar ali para todo mundo que tá assistindo aqui a live com a gente, para estarem presentes com a gente aqui no podcast, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí, ó, pessoal dando nota 10, muito bom, Lucinete, né, eu quero saber aí, ó, todo mundo que pegou, pode mandar aqui a estrelinha no chat para eu saber aí, ó, o Fernando falando que já tem também, o Leal falando que já pegou, muito bom. Outra coisa, Carlos, queria finalizar só essa live com a gente falando um pouquinho mais da aula de amanhã, né? E já convidando todo mundo aí, amanhã às 19 horas, essa live vai direto ser redirecionada para a live de amanhã para vocês definirem o lembrete. E deixem o like como sempre, né? Muito obrigado aí pelos mais de 400 likes que a gente teve hoje. E se inscrevam no canal, porque a gente está com 91.900 inscritos, então quase batendo 92 mil inscritos. O que a gente vai falar amanhã, pessoal? Carlos, antes da gente dar uma boa noite aqui para todo mundo. Boa, pessoal, na aula de amanhã a gente vai contar para vocês exatamente quais são os 7, né, deixa eu colocar aqui, né, amanhã a gente vai contar quais são exatamente os 7 erros que impedem que os investidores ganhem dinheiro no mercado de cripto, tá? A gente vai mostrar para vocês uma explicação completa desses 7 erros, como que se você se preparasse contra eles, você não teria sofrido com a Terra Luna, não teria sofrido com a FTX e também não teria sofrido com vários outros eventos que aconteceram no mercado de cripto e mostrar exatamente como que você consegue aplicar prevenção contra esses 7 erros para poder se prevenir e surfar muito bem os próximos ciclos de alta do mercado cripto para conseguir multiplicar o teu patrimônio no mercado de cripto, certo? Então é esse conteúdo que a gente vai falar aqui amanhã e eu espero vocês aqui amanhã às 7 da noite para poder ter essa explicação completa aí com vocês, certo? Certinho, pessoal, muito obrigado aí por todos que assistiram aí com a gente, já tô vendo que muita gente já pegou, porra, o Anônimo aí pegou 2, cara, você vai ter que vende uma pra mim aí no mercado secundário aí depois, pessoal, muito obrigado, já esgotou aqui, porque eu tô vendo aqui que já todos os NFTs já se esgotaram, então amanhã, né, a gente tem mais 50 ali, vamos distribuir o NFT do Bispo, né, que tá muito top, eu vou até mandar lá no Twitter depois pra vocês darem uma olhada aí, um spoiler pra todo mundo que segue a gente lá, beleza? Ó, o cavalinho Pocotó na carteira do Bode Bigode aqui. Mandar um beijo aqui pra Camila, que inclusive mandou 10 pila aqui pra você enquanto você tava falando, ô Carlos, pra pagar o seu almoço de amanhã. Eu tô tentando puxar aqui, mas tanta gente mandando estrela aqui nos comentários. Mandar um beijo aí pra Camis, nossa cliente aí, já amiga, na verdade, aqui, né? Nossa, praticamente, cara, muito legal mesmo, né? Estamos aqui com o Lucas também. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Pessoal, lembrando, amanhã a gente vai ter, né, às 19 horas, falar um pouquinho aí mais da nossa sequência de lives, que a gente quer fazer a melhor sequência de lives da história aí da Mercúrios, beleza? Pessoal, agradeço muito cada um de vocês. Deixem o like aí, não esqueçam de se inscrever no canal e até mais. Valeu.